Olá, alunos dos sétimos anos, tudo bem? Olha só, nós estamos aqui hoje para iniciar, o PET 4 com muita força de vontade, com muito foco para vencermos, né? Todos estamos passando por uma situação complicada, mas tudo irá passar se Deus quiser. Veja bem, nessa primeira semana do PET 4, a gente vai relembrar um pouco as matérias que nós estudamos no PET 3, né? Sobre demografia. Olha, a palavra demografia está relacionada com o estudo da população, de uma população qualquer, né? O que vai estudar? O número de pessoas de um país, o número de pessoas de um estado, um município, as características dessa população, ou seja, as origens, né? Como que essa população se formou, que no caso do Brasil, nós vimos, né, que a população brasileira é muito miscigenada, ou seja, muito misturada. Né? Aqui, olha, quando os portugueses chegaram aqui, eles já encontraram os índios. Aí chegaram os portugueses, que logo em seguida buscaram os negros africanos. E depois, com a abertura dos portos, vieram os imigrantes de toda parte do mundo, né? Europeus, asiáticos, vieram em busca de poder também, de riqueza, né? De uma terra que não era ainda explorada e que eles queriam conquistar. Então, essa mistura de povos, né, índios, portugueses, europeus, africanos e outros povos como espanhóis, italianos, franceses, asiáticos, fizeram da população brasileira essa população tão diferente, né, tão mestiça que somos nós. Então, a demografia é isso, é o estudo da população. Bem, nesta parte em especial do capítulo 1, aliás, da semana 1 do PET 4, vai falar sobre os aspectos demográficos da população, a contagem da população. Veja bem, meus queridos alunos, a população brasileira é enorme. Nós somos 208 milhões de habitantes. É até difícil de escrever esse número, né? Eu aqui estava pensando quantos zeros tem. 208 milhões de habitantes tem 6 zeros. Nós somos a quinta população, o quinto país mais populoso do mundo, né? O primeiro, lembrando, é a China, é o país mais populoso do mundo. Então, olha só, nós somos um país muito populoso, porém pouco povoado. Olha que interessante, Graziela. Como assim? É o seguinte, gente, existe no Brasil várias lacunas, vários espaços que não são habitados e outros muito povoados. Por exemplo, o estado de São Paulo é o estado mais povoado do Brasil. Quer dizer que existe uma grande população, um grande número de pessoas morando lá no estado de São Paulo. Mas por que, Graziela? Em busca de trabalho, em busca de uma melhor condição de vida. Não quer dizer que tem essa melhor condição de vida, mas muitas pessoas saem das cidades do interior e vão para cidades grandes como São Paulo para estudar, para trabalhar, para conquistar as coisas, né? Geralmente as cidades do litoral brasileiro são muito povoadas, muito habitadas. Porque, lembrando, a colonização do Brasil se deu pelo litoral, né? Os portugueses chegaram, foram conquistando as vilas, né? Depois foram transformando em cidades e as zonas urbanas foram surgindo ali no litoral. Dessa forma, foi se tornando uma área muito povoada, muito cheia de gente. Ao passo que existem também no Brasil áreas praticamente desérticas, né, que quase não moram ninguém. É o caso, por exemplo, da floresta amazônica.
Tirando alguns índios que moram lá, você praticamente não tem ninguém. Quem vai morar no meio do mato? Quem quer morar lá? Apenas os índios mesmo, né? Então, a população de lá é muito pouca. É pouco povoado. Então a gente diz que a população do Brasil é muito numerosa, a população é muito grande, existem muitos habitantes, né? Como eu disse, 208 milhões de habitantes em 2018, né? Porém, pouco povoada. Por quê? Porque existem muitos lugares na região do Brasil, no território brasileiro, onde a população é pouca, tá? Bom, mediante isso, surgem dois termos para a gente aprender. Primeiro é justamente isso, a população absoluta. O que é a população absoluta? É o que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conta, né? É a contagem do número total de habitantes de um país, né? Como eu disse, no caso do Brasil, 208 milhões de pessoas. Isto é a população absoluta, o número de total de indivíduos que moram dentro de um país. Tá? Quem faz isso é o IBGE, através do censo demográfico. O que é censo demográfico? Contagem da população. Tá? E aí vem um outro termo aí no texto de vocês falando sobre população relativa. A população relativa é o mesmo que densidade demográfica. É o mesmo que número de habitantes por quilômetro quadrado. Vamos pensar em São José do Goiabal. O município é bem grande, né? O município. Mas o município divide-se em zona urbana e zona rural, né? Então vamos supor, tem lugares em Goiabal, o centro, por exemplo, que é muito habitado. E tem lugares aqui em Goiabal que é pouco habitado. Então, se a gente pegar essa população total, né, e dividir pelo território, nós vamos achar uma média de habitantes por quilômetros quadrados, ainda que na zona urbana tenha mais habitantes do que na zona rural. Então, por exemplo, gente, o território, a área de todo o mapinha, de todo o território do Brasil é de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Escreve assim, 8.500.000 quilômetros quadrados. Para a gente saber qual que é a população relativa de um lugar, o que você faz? Pega a população absoluta, que é o total de habitantes, e divide pelo território daquele país, né? Olha, não sei se vai dar para ver, eu acho que vai ficar ao contrário, não dá. Então você vai fazer uma continha de divisão, dividir o número de habitantes dividido por a população, pela área, né? E você vai achar, então, a população relativa. No caso do Brasil, a gente faz assim, a gente divide 208 milhões de habitantes dividido por 8 milhões e 500 mil quilômetros. Nós vamos achar uma média de 24 habitantes por quilômetros quadrados. Em 1 quilômetro, pensa, 1 quilômetro é maior do que um campo de futebol. Moram 24 pessoas por quilômetro quadrado. É pouco povoado, né? Ao passo que, às vezes, no estado de São Paulo, na grande cidade de São Paulo, você vai ter até 1.000 habitantes ou mais por quilômetro quadrado, né? Porque lá as pessoas moram em prédio, moram em aglomerados, né? E já no Amazonas, né? Você vai ter um habitante, às vezes, por quilômetro quadrado. Mas dividindo toda a população brasileira pela área de todo o território, nós vamos ter 24 habitantes por quilômetro quadrado. Pouco povoado, tá? Espero ter ajudado vocês a compreender essas palavrinhas aí. Demográfico, população absoluta e população relativa. Entender também que o número de população absoluta é desigual, né? Ou seja, o Brasil é um país muito
populoso, porém pouco povoado, ou seja, suas terras são pouco ocupadas, tá? Olha, um grande beijo, não vou me estender muito, resolvam as atividades, né? E qualquer dúvida podem mandar no meu privado. Outra dica que eu quero dar a vocês é, ao saírem às ruas, usem máscaras e o álcool em gel, tá? Essas regras, gente, são muito básicas. Se a escola ainda não voltou, é sinal que ainda temos perigo de contágio, tá bom? Fiquem todos com Deus e até uma próxima aula. Beijo da prof.